Olá, eu sou Esther César. E eu sou Christian Ariu e você ouve o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este é o episódio 189 e nesta semana a gente fala sobre a aprovação do projeto do licenciamento ambiental na Câmara dos Deputados. Sim, 300. Não, 122, total 422, artigo 17.1, quórum 423. Está aprovada a subemenda. SOS Yanomami. Teve ataque à comunidade de Palumiú, na terra indígena Yanomami, no começo da semana, e a gente também vai falar sobre isso. Episódios de conflito entre os garimpeiros que invadem a terra Yanomami e os indígenas têm acontecido, mas o que preocupa é que esses conflitos eles estão aumentando muito, eles têm se tornado mais violentos e mais constantes. Saiba como o PL do licenciamento afeta as comunidades tradicionais e os povos indígenas e qual a situação atual da terra indígena Yanomami. É agora no Copiou Parente. Copiou Parente. Tarde de quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou com 290 votos a favor a redação final do projeto de lei 3729. A proposta é do deputado ruralista Nery Geller, do PP de Mato Grosso, e sugere mudanças no licenciamento ambiental. O projeto compõe a lista de prioridades do governo federal, de projetos enviados para votação no Congresso. O licenciamento ambiental é uma autorização necessária para atividades econômicas ou obras que utilizem recursos ambientais ou afetem o meio ambiente. Mas será que essa proposta de mudanças traz algum benefício? Bom, seus defensores afirmam que a nova proposta irá contribuir para o desenvolvimento econômico do país e tornar mais simples as regras do licenciamento. E é aí que está o perigo. Do jeito que está o projeto, tornar mais simples as normas exclui uma série de responsabilidades com o meio ambiente. A proposta do governo é tornar regra uma licença muito simples, que será emitida automaticamente pela internet sem qualquer tipo de análise de algum órgão ambiental, deixando a responsabilidade inteiramente na mão de quem a emitiu. A Juliana Batista, advogada do ISA, explicou como funciona esse processo atualmente. Vamos ouvir? Em relação ao licenciamento ambiental, atualmente ele é feito no que a gente chama de licenciamento trifásico. Então, primeiro é emitida uma licença onde são feitos estudos. Esses estudos sendo aprovados, é emitida uma licença para o empreendimento se instalar, para ele ser construído, e depois é emitida uma outra licença, uma terceira licença para ele poder começar a funcionar. Em todas essas etapas do processo, os chamados órgãos intervenientes, como por exemplo a FUNAI, eles precisam se manifestar. A FUNAI precisa dizer se os estudos que foram feitos, medindo os impactos sobre as terras e as comunidades indígenas são adequados. Depois ela precisa se manifestar dizendo se as medidas que estão sendo previstas pelo empreendedor para mitigar ou para compensar esses impactos são adequadas, são suficientes. Então ela vai se manifestando em todos os momentos do processo. E por falar em FUNAI, é importante lembrar que os principais defensores do meio ambiente e que de fato conservam as nossas florestas são os povos indígenas e as comunidades tradicionais. E o governo sabe muito bem disso. Para ele, a luta desses povos por seus territórios é um obstáculo para que passe a boiada. Quer dizer, a proposta apenas facilita as coisas para os ruralistas e dificulta mais ainda a luta dos povos tradicionais, podendo gerar sérios impactos ambientais em suas terras e sua cultura. Isso porque o projeto prevê que apenas terras indígenas já homologadas, ou seja, com a demarcação totalmente concluída ou interditadas pelo governo para indígenas isolados, seriam consideradas para efeitos de avaliação, prevenção e compensação de impactos de obras
empreendimentos econômicos que ocorrem na região da terra indígena. De acordo com o levantamento do ISA, 297 terras indígenas em processo de demarcação, ou 41% do total, não seriam avaliadas. A mesma coisa com territórios quilombolas. Apenas os que já obtiveram a titulação teriam impacto sobre eles avaliados e compensados durante o licenciamento, deixando de fora atualmente cerca de 84% dos territórios. Do mesmo jeito, várias unidades de conservação, como as reservas extrativistas, não teriam seus impactos avaliados e compensados. As terras indígenas que não estão homologadas e os territórios quilombolas que não estão titulados, eles sequer vão ter a análise desses impactos ambientais quando uma grande obra estiver sendo construída muito perto, do ladinho ali desses territórios. E isso é muito preocupante, porque se não tem um estudo que analise o tamanho desses impactos, logo também não vai ter nenhuma medida para mitigar, para diminuir esses impactos sobre essas comunidades. E isso pode fazer com que todo o meio ambiente, suas condições de vida sejam gravemente afetadas por esses grandes empreendimentos, sem que nada seja feito para diminuir esses impactos e as comunidades tenham que suportar tudo isso sem nenhuma presença, nenhuma mediação do Estado. E isso é muito grave. Além de toda a problemática do projeto, não houve nenhum tipo de audiência ou consulta pública sobre ele. Alguns deputados sequer sabiam que o projeto seria votado naquele dia e não tinham conhecimento do texto. Se você esteve nas redes sociais nesses últimos dias, deve ter visto algumas organizações, personalidades, políticos e artistas se manifestando contra a PL 3729. Muitos usaram a hashtag licenciamentofica para falar da importância de manter o licenciamento ambiental como um instrumento de controle de obras que podem impactar gravemente o meio ambiente. Agora a PL segue para o Senado. Se sofrer mudanças, volta a ser debatido na Câmara. Se for aprovado pelos senadores como está, segue para a sanção presidencial. E agora vamos falar de uma situação muito grave que aconteceu no início da semana com os Yanomami da aldeia Palimiú, em Roraima. Garimpeiros atacaram a comunidade. A gente conversou com Dário Yanomami, vice-presidente da Rutucara, Associação Yanomami. Ele contou como o conflito começou e os desdobramentos de toda essa história até o momento. Bom, na segunda-feira eu recebi a ligação dos lideranças da comunidade que se chama Palimiú, terra indígena Yanomami. Aí eles se acionaram. A gente pode acionar o Polícia Federal, o Exército, o MPF, a FUNAI. Assim que a gente recebemos e as lideranças me relataram, às 11h30 da manhã aconteceu o tiroteio e os garimpeiros tiraram os nossos parentes lá na comunidade que aconteceu o tiroteio. E depois a defesa, a reação dos lideranças, e eles se fizeram também um tiroteio. Durante o tiroteio, e os 4 garimpeiros foram baleados e nosso parente Yanomami foi ferido na cabeça. E como está o estado de saúde desse parente, Dário? Então esse ferimento tá leve, ele tá bem. Então isso aconteceu. E depois a gente acionou os órgãos públicos e o Polícia Federal foi lá até às 3 horas da tarde. Então isso, quando os policiais chegaram lá, na terça-feira, e foi um ataque entre garimpeiros e a Polícia Federal. Então primeiro os garimpeiros começaram a atacar as Polícia Federal e isso aconteceu, tiroteia novamente nesse local de Palimiú. Assim que aconteceu novamente lá. E hoje, de ontem, e a pessoal do Polícia Federal, o Exército, foi lá de novo, ficou quase mais ou menos 2 horas de lá, nesse local do Palimiú, para ver. E depois a Polícia Federal, o Exército, voltaram para Boa Vista. E os Yanomami ficaram sem nada, sem segurança.
E Dário, como é que ficou a situação lá no Palimiú, depois de quarta-feira? E como os parentes Yanomami estão com tudo isso? E o segundo relato dos nossos parentes, quando o exército chegou lá ontem, tem uns tiroteia, mas rapidinho assim, não são os leves. Aconteceu isso. E à noite, ontem à noite para hoje, às 10h45, eu particularmente recebi a ligação dos nossos lideranças para me avisar, e às 11 horas da noite chegou 40 barcos, muita gente com as armas, e chegou lá no local de tiroteio, era à noite, as Yanomami estavam muito preocupados, muito tristes, e não aconteceu conflito, mas chegou lá os garimpeiros no local onde aconteceu o tiroteio. Assim que eu recebi e os relatos, hoje de manhã, e também hoje não tem agora o Exército, nem a Polícia Federal. Os Yanomami estão desassistidos lá, sem segurança, sem nada. E agora os Yanomami estão lá, sozinhos. Então, uma questão muito preocupante, a situação grave ainda, a situação muito ruim, clima ruim e muito perigosa. Os Yanomami estão correndo risco, as crianças, as mulheres, e uma situação tenso ainda. Não é parou, é seu tiroteio, vai embora. Não é, mas continua, os nossos parentes Yanomami estão vulneráveis lá. Na última terça-feira, a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, o STF, para que providências sejam tomadas na defesa desses povos indígenas e que a retirada dos garimpeiros das terras Yanomamis seja feita. É isso mesmo, Ju? A PIB fez o pedido tendo em vista a escalada de conflitos na terra indígena Yanomami. Só esse ano já aconteceram mais de 4 conflitos dentro dessa terra, foram mais de 4 ataques em que os garimpeiros chegaram atirando nessas comunidades, e existe um grande receio de que aconteça um genocídio dentro da terra indígena Yanomami. Então, todos estão muito apreensivos e preocupados porque a situação local é de muita tensão e é de muito medo, tendo em vista que esses ataques eles vêm aumentando e a comunidade tem sido constantemente ameaçada pelos garimpeiros que estão invadindo a terra indígena Yanomami. E não é de hoje a invasão dos garimpeiros à terra indígena Yanomami e os ataques às aldeias. Há anos esses povos denunciam às autoridades essa situação e até agora muito pouco foi feito de fato, mesmo com campanhas de mobilização e até decisão judicial. O governo federal ainda está permitindo a presença de mais de 20 mil garimpeiros ilegais no território. E a gente denunciava muitos anos, muitos meses, para as autoridades, para chamar a autoridade e para eles olharem com respeito, retirar os garimpeiros imediatamente. E vai entrando o conflito, algumas sinais, a gente percebeu isso, a gente acionou um governo federal para tomar as providências. E então, como o ano passado a gente fez a mobilização sobre furar garimpo e furar Covid, a gente fez uma campanha aqui, regional, internacional, a gente fizemos tudo esse barulho, mas não fomos atendidos, o governo federal e não atendeu, não chamou a atenção para fazer uma desintrusão na terra indígena Yanomami. A invasão dos garimpeiros nas terras Yanomami gera, além dos problemas ambientais, uma grande crise de saúde. O número de casos de malária e de Covid-19 aumentaram significativamente por causa da invasão dos garimpeiros, além da falta de assistência médica, levando a casos seríssimos de desnutrição entre as crianças das aldeias. Essa situação com os Yanomamis tem levado a várias campanhas nas redes sociais. Nesta semana, pudemos ver várias imagens e mensagens alertando sobre a situação e pedindo assistência para esses povos que estão tão vulneráveis. A gente continua acompanhando a situação na terra indígena Yanomami. Eu sou Esther César. Hoje a gente fica por aqui.
Nos acompanhe, que semana que vem tem mais. Neste episódio, você escutou áudios de TV Câmara. Eu sou Christian Ariu e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiô teve a produção de Esther César e Osvaldo Braga. A edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, no @copiôparente. E a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiô Parente.